Sou o Sandro Pedro, do canal Eclesiastes 11.5. Hoje, dia 21 de julho de 2025, fazendo mais esse vídeo sobre a prostituta de Apocalipse 17, que é a cidade de Roma. Lembrando que o rei Acasias foi o oitavo rei de Israel e foi do tempo de Elias. Que Acasias mandou um capitão de 50 com os seus 50 soldados 3 vezes. E Deus lançou fogo no céu. E consumiu o capitão de 50 e seus 50 2 vezes, mas o terceiro Deus deixou vivos. Naquele tempo de Elias, o rei Acasias, que foi o oitavo rei de Israel, teve uma enfermidade e foi consultar o deus de Ecrom, o Baal. Nos dias de hoje está na mesma situação, porque aquele obelisco que tem no centro da Basílica de São Pedro foi feito um navio gigantesco só para levar aquele obelisco do Egito para o Circo de Nero, onde hoje é a atual Basílica de São Pedro. E esse obelisco simboliza o Baal antigo e também o reinado de Satanás. E Deus promete também lançar o fogo do céu como nos tempos antigos, onde os presidentes da terra estarão nos montes e nos rochedos falando: cai sobre nós, para nos esconder da ira de Deus, que está no trono, e da ira do Cordeiro. Conheço a história do rei Acasias. A passagem bíblica que descreve o profeta Elias anunciando a morte de um rei na cama em que ele se deitou está em 2 Reis 1:1-18. O rei Acasias, que havia adoecido após cair de uma sacada, enviou mensageiros para consultar Baal-zebub, deus de Ecrom, sobre sua recuperação. Deus então enviou Elias para interceptar os mensageiros e anunciar que, por causa de sua idolatria, Acasias não se levantaria da cama, mas morreria. O relato detalha como 3 comandantes de 50 homens foram enviados para prender Elias, mas cada um e seus homens foram consumidos por fogo enviado do céu. O terceiro comandante, porém, implorou a Elias que poupasse sua vida e a de seus homens, e então, Elias foi com ele até o rei. Em resumo, o trecho de 2 Reis 1:1-18 conta a história de como o profeta Elias, por ordem de Deus, anunciou a morte do rei Acasias na cama em que ele havia se deitado, devido à sua idolatria. Então vamos continuar o vídeo hoje, 21 de julho de 2025. Vejam a história do profeta Elias, no tempo do rei Acasias, o oitavo rei de Israel, quando Acasias mandou 3 capitães, cada capitão com 50 soldados. Vejam. O segundo livro dos reis. Capítulo 1. Depois da morte de Acabe, revoltou-se Moabe contra Israel, e caiu Acasias pelas grades de um quarto alto, em Samaria, e adoeceu. Enviou mensageiros e disse-lhes: Ide, e consultai a Baal-zebub, deus de Ecrom, se sararei desta doença. Mas o anjo do Senhor disse a Elias Tesbita: Dispõe-te e sobe para te encontrares com os mensageiros do rei de Samaria, e dize-lhes: Porventura não há Deus em Israel, para irdes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Por isso assim diz o Senhor: Da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Então Elias partiu. E os mensageiros voltaram para o rei, e este lhes perguntou: Que há que voltastes? Eles responderam: Um homem nos subiu ao encontro e nos disse: Ide, voltai para o rei que vos mandou, e dizei-lhe: Assim diz o Senhor: Porventura não há Deus em Israel, para que mandes consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Portanto, da cama a que subiste não descerás, mas sem falta morrerás. Ele lhes perguntou:
qual era a aparência do homem que vos veio ao encontro e vos falou tais palavras? Eles lhe responderam: era um homem vestido de pelos, com os lombos cingidos de um cinto de couro. Então disse ele: é Elias, o tesbita. Então lhe enviou o rei um capitão de 50, com seus 50 soldados, que subiram ao profeta, pois esse estava sentado no cume do monte. Disse-lhe o capitão: homem de Deus, o rei diz: desce. Elias, porém, respondeu ao capitão de 50: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então fogo desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou o rei a enviar-lhe outro capitão de 50, com os seus 50. Esse lhe falou e disse: homem de Deus, assim diz o rei, desce depressa. Respondeu Elias e disse-lhe: se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu, e te consuma a ti e aos teus 50. Então o fogo de Deus desceu do céu, e o consumiu a ele e aos seus 50. Tornou a enviar terceira vez um capitão de 50, com os seus 50. Então subiu o capitão de 50. Indo ele, pôs-se de joelhos diante de Elias, e suplicou-lhe, e disse-lhe: homem de Deus, seja, peço-te, preciosa aos teus olhos a minha vida e a vida desses 50, teus servos, pois fogo desceu do céu e consumiu aqueles 2 primeiros capitães de 50 com os seus 50. Porém agora, seja preciosa aos teus olhos a minha vida. Então o anjo do Senhor disse a Elias: desce com este, não temas. Levantou-se e desceu com ele ao rei. E disse a este: assim diz o Senhor: por que enviaste mensageiros a consultar a Baal-zebub, deus de Ecrom? Será acaso por não haver Deus em Israel, cuja palavra se consultasse? Portanto, desta cama a que subiste, não descerás, mas sem falta morrerás. Assim, pois, morreu, segundo a palavra do Senhor que Elias falara. E Jorão, seu irmão, começou a reinar no seu lugar, no ano 2º de Jeorão, filho de Josafá, rei de Judá, porquanto Acasias não tinha filho. Quanto aos mais atos de Acasias, e ao que fez, porventura não está escrito no livro da história dos reis de Israel? Não escreva no Apocalipse as 7 vozes dos 7 trovões de Deus. Deixa para escrever agora, quando Deus em breve cobrar uma taxa de 2025% dos reis da terra, os presidentes que se unem a Baal-Roma, nesse tempo do fim. Agora vejam esse vídeo que o Pedro gravei no dia 19 de agosto de 2022, 3 dias depois que o Pedro peguei o cajado, no dia 15 de agosto de 2022, 5 dias depois da enchente que Deus fez aqui na cidade de Joinville. E que Deus abençoe a todas as nações do mundo.